Olá meus amigos, sou o Marcos Superti, apresento o programa Rancho da Prosa. Muita gente me conhece dessa atividade, viajando pelo Brasil, conhecendo esses rincões para várias partes desse território nacional, inclusive fora dele. Vem aí novas oportunidades e hoje eu tenho a obrigação, até mesmo por questão de opção, buscar esse trabalho relacionado às palestras, a contar um pouco mais da minha história, das minhas atividades. E descobrir a origem dos problemas, para mim, passou a ser um ponto importante, porque a partir do momento que você descobre a origem de todos os problemas, automaticamente isso te facilita, te abre muitos pontos de interrogação e ao mesmo tempo você começa a ter uma ação para resolvê-los. Você começa a entender o orai e vigiai. Você faz a sua conectividade, a sua conexão com o grande universo e ao mesmo tempo presta atenção o que está à sua volta, como tudo isso funciona. Bom, se a gente for fazer uma busca dentro da nossa história, do nosso DNA, dos nossos ancestrais, nós vamos perceber que tudo começa com a imigração de muitos de nossos ancestrais. Eu sou descendente de italiano, você talvez de japonês, ou de ucraniano, ou polonês, alemão, enfim. Todas as partes do mundo acabaram de alguma maneira saindo do pós-guerra, de aberturas, de promessas desse grande Eldorado chamado Brasil. Desde do seu descobrimento, que tem muitas histórias ao longo dessa trajetória. Mas junto com tudo isso, vem também os interesses, vem o progresso, vem os sonhos, vem os objetivos, mas se arrasta ao longo dos anos também a frustração, também o pânico, também a incerteza, muitas coisas que estão aí até hoje no nosso DNA através dos nossos ancestrais. Que muitas vezes nós não entendemos bem como funciona, por que certas coisas acontecem dessa ou daquela maneira, mas existe tudo um porquê. Nada é uma peça solta, nada é por acaso. Então hoje eu venho aqui para conversar com você a respeito de toda essa realidade que nós estamos vivendo. Uma coisa nova para muita gente, principalmente para os mais novos, que não conheceram um Brasil com a inflação de 40%, 50%, não conheceram um Brasil onde teve muitas limitações básicas, desde locomoção, de veículos, de hospitais, de abastecimento, enfim, coisas básicas, no simples supermercado. Hoje as pessoas ligam, vem a comida na sua casa de uma maneira natural, essa geração toda está acompanhando isso. Mas eu sou do tempo onde eu morava em Iguatemi, no Cone Sul do Mato Grosso do Sul, onde para você fazer uma ligação você tinha que andar mais de 100 quilômetros, vir a Guaíra, no estado do Paraná, do Mato Grosso do Sul, a Guaíra, estado de chão, para poder utilizar um telefone. Na realidade era tudo por carta, ou por telégrafo, ou por rádio amador. Então você veja como isso funcionava. As emissoras de rádio tinham essa função de avisar. Às vezes a pessoa morava na fazenda, no sítio, chovia e não podia voltar para casa. Muitas vezes era a emissora de rádio que o pessoal ficava ligando, que era uma maneira de se comunicar. O radialista, a pessoa que chegava ali, olha, fulano de tal, não vai para casa hoje, vai dormir aqui porque choveu, não tem ônibus. Então a família dele lá estava recebendo essa informação. Para você mandar uma carta demorava uma eternidade. Então tudo isso foi havendo o quê? Um processo evolutivo na nossa civilização. Mas o que mudou? Qual foi a verdadeira mudança que aconteceu até hoje? Na realidade nós estamos morando melhor, vivendo melhor, comendo melhor, se apresentando melhor. Porque muitas coisas foram esclarecidas e melhoradas nesse contexto. Mas ao mesmo tempo traz junto com esse progresso todo, essa plugagem. Nós estamos hoje com a facilidade de chegar a qualquer parte do mundo com apenas um equipamento simples, com uma câmerazinha, com áudio e vídeo, tudo isso passou a ser normal. Mas isso não era normal há 15 anos atrás, isso não era normal há 10 anos atrás, isso não era normal há 30 anos atrás e muito menos há 40, 50, 100 anos atrás. Mas
a essência, ela sempre se fez presente. Essa conectividade com o universo, a sabedoria iluminadora, a sabedoria universal sempre esteve presente com nós, seres humanos, que estamos no plano da matéria, no processo evolutivo. Se não fosse isso, as pessoas não inventariam a bússola, não inventariam o telégrafo, não inventariam todos os meios de comunicação, enfim, por aí são seres iluminados que tiveram na energia elétrica, na lâmpada, enfim, todas as infinidades, porque a conversa hoje não é essa, não é para isso. Mas a origem dos nossos problemas está ligado diretamente a todas essas informações. Por quê? Porque a partir do nosso autoconhecimento, nós começamos a desbravar uma verdadeira fábula, uma verdadeira indústria das mais inteligentes que você possa imaginar, que é o corpo humano, que é a nossa vida. Porém, estagnada dentro de crenças limitantes e de mentiras acumuladas ao longo do tempo, que vem mostrando para você que você é um fracasso, que não vai dar certo, que agora trouxeram aí uma pandemia onde todo mundo vai morrer porque você compra caixão já na quantidade, porque as valas são enterradas uma quantidade muito grande, e na realidade isso também é um grande equívoco, uma forma irresponsável que as autoridades com interesse para que se manipule uma nação inteira, um continente inteiro, o mundo todo, dentro de um processo de algo que se diz até ser fabricado. Mas fabricado ou não, nós estamos proporcionando um campo fértil para que todas essas mentiras sejam devidamente colocadas na sua cabeça, no seu sentimento, e automaticamente você acaba sendo uma incubadora dessa energia negativa. E nós vamos entender por que isso acontece. A relação entre a mente e a matéria é uma questão filosófica antiga que está se tornando um ponto central na ciência e talvez o mais importante de todos, porque investiga a natureza essencial da existência. As ideias de Galileu Galilei, René Descartes e Isaac Newton estabeleceram os patamares da física clássica que foram completados pelos trabalhos de James Clerk Maxwell e Albert Einstein. A ideia central aqui é que o universo físico é composto de partes materiais que estão localizadas em regiões minúsculas e que todo movimento da matéria é determinado completamente apenas pela matéria através de leis universais locais. Dessa forma, a evolução do universo seria governada por uma vasta coleção de processos locais determinada apenas por seus vizinhos imediatos. Nessa visão, os nossos pensamentos conscientes tornam-se prisioneiros de processos microscópicos impessoais e nessa estrutura causal não há a necessidade dos sentimentos e conhecimentos humanos. De acordo com o filósofo e psicólogo americano William James, a melhor maneira de facilitar o advento da relação entre a mente e a matéria é nunca esquecermos que as premissas da ciência natural com as quais começamos são coisas provisórias e revisáveis. Desde o advento da física quântica, os campos de energia foram compreendidos como nunca antes. Os cientistas passaram muito tempo estudando as forças invisíveis que desempenham um papel tão importante em nossas vidas e eles agora entendem como os campos de energia reagem com outras forças. A física quântica mostrou que cada átomo e cada molécula irradiam e absorvem energia. E como tudo é feito de átomos e moléculas, somos, em última instância, compostos de energia. Como tudo é mantido em um conjunto por cargas elétricas, é fácil ver como os pensamentos, em sua escala mais fundamental, podem permear tudo o que existe. Em outras palavras, em um nível mais profundo, os pensamentos são puramente energéticos. A mente humana processa entre 50 mil a mais de 70 mil pensamentos durante o dia, onde muitos deles são repetidos em nossas mentes subconscientes. Eles se movem através das sinapses em nossos cérebros,
pulando de um neurônio para um outro, movendo-se de um agrupamento para um outro em uma velocidade extremamente rápida e em um processo quase instantâneo. O poder do pensamento pode ser descrito como a suposta capacidade de transformar diretamente o pensamento em um efeito sobre a realidade temporal, sem ação adicional no nível físico, e com essas transformações sendo igualmente eficazes para as manifestações na realidade, sejam elas de pequenas a grandes escalas. Seus pensamentos, que são determinados pela qualidade de suas crenças, que por sua vez formam as suas percepções, são transmitidos para o campo infinito de energia ondulante, muito parecido como uma frequência de rádio, e então transformados de ondas às partículas, juntando-se às energias adicionais que vibram em uma frequência harmoniosa para moldar coletivamente o que você vê e experimenta em uma forma física no mundo material. E nesse sentido, essa energia se movendo através das sinapses de seus neurônios tem o potencial potente de revolucionar a sua vida. Bom, isso tudo está disponível. Essas pesquisas, elas são maravilhosas. E aqui eu tirei esse vídeo do poder do eu superior, mas existe quem sou eu, existe a lei do segredo, enfim. São tantas outras informações que nos dá a oportunidade para que a gente entenda o que é que está acontecendo. E como é que eu posso fazer essa melhoria contínua, como é que eu tenho esse ganho de consciência para poder entender todo esse mecanismo. Bom, se nós estamos 70 mil pensamentos durante o período e levando em consideração que eu sou a média das 5 pessoas na qual eu mais convivo, você começa a perceber que são camadas vibratórias e isso tem um sentido muito importante, que isso faz toda a diferença no nosso comportamental, na nossa vibração, na nossa frequência vibratória, na nossa energia. E essa sensibilidade energética que é transmitido em todos os ambientes, com tudo aquilo que se come, que se consome, que anda, enfim, tudo isso transmite para nós uma certa frequência. E automaticamente nós estamos numa camada vibratória que eu vou mostrar para você um gráfico mais ou menos enquanto como é que funciona essa situação toda, e levando em consideração que 15% da população do globo terrestre vibra acima de 200 Hz, que é acima da coragem de ter a oportunidade de fazer uma mudança. Abaixo disso são 85% do nosso planeta. Isso é um assunto sério. Como é que nós vamos poder transpor a barreira de uma pandemia onde estão colocando em cima de todos nós um medo extraordinariamente grande, que é uma vibração em torno de 100 Hz. Isso está levando o planeta Terra, acredito que hoje nem 15% ou não mais deve ter essa vibração, porque estamos uma grande maioria conectado por isso. Porque é colocado o medo, o pânico, o desespero, mas existe metodologia, existem protocolos que podem amenizar essa situação sem gerar esse prejuízo todo que foi gerado através de decretos de muitos governantes, seja municipal ou estadual, e trazendo uma desordem de nível mundial com o interesse da massificação, com o interesse da escravização e do consumo desacerbado dentro de um processo. É evidente que o que está acontecendo agora podia se tornar mais uma guerra sangrenta, podia ser com bombas, com bombardeios, com muito tiro, com muito pânico, muita destruição e muita morte sem ter como segurar. Na realidade, essa é uma guerra mundial onde você mudando a sua possibilidade, a sua frequência vibratória, você se autoconhecendo, dando essa oportunidade de entender o que significa orar e vigiar, automaticamente tudo isso tende a ter amenizar dentro do processo. E você quer ver como é que você está tão interligado dentro desse universo? Não existe, você não é uma peça solta, você não é um objeto, você não é um ser que fica andando de um lado para o outro nesse pânico todo. Você não é essa carcaça pura e simplesmente.
Você é uma constituição de uma grande obra desse universo, na qual você não veio para esse plano sem ter essa ligação de forma direta, essa centelha divina dentro de cada um de nós. Então você não é uma peça solta. E se fosse dessa forma, como prefeitos, governadores e toda essa parafernália vem falando de porque vai morrer, porque não tem UTI, porque não sei o quê, na realidade isso nunca teve. Não é novidade para ninguém que está faltando leite de UTI. Para criança, para adulto, isso nunca teve, sempre faltou. Sempre faltou. Porque não teve investimento dentro do contexto. Só que agora, isso tudo gerou uma fonte de riqueza muito grande, de uma irresponsabilidade muito maior ainda. Mas eu não estou aqui para falar dessa camada podre do processo, que são aqueles que deveriam exercer o exemplo. Você pega em todos os níveis. É no judiciário, é no executivo, é no legislativo, seja ela em todas as camadas. E aí você vai para outros países, a história é a mesma, com maior ou menor grau, poucos outros países com exemplos melhores, com respeito maior à vida e às pessoas, mas ninguém, a grande maioria, não está preocupado em desenvolver pessoas de mente despertas e libertas dentro do processo, mas sim pessoas refém de um processo, de um medo e de uma desinformação, de um desserviço prestado. Então você quer ver quanto você está conectado, extraordinariamente conectado a esse universo? A gente presta atenção nisso aqui agora.
essa conectividade acontece? É simplesmente maravilhoso, né? É um processo que literalmente nós precisamos entender que nós estamos interligados. Você não veio para esse plano aqui solto, uma peça solta, para só acumular derrota, frustrações do problema, ou para ter um lapsozinho qualquer de entendimento ou de felicidade. Nada disso. Você faz parte desse contexto, do universo, do grande cosmos, dessa galáxia maravilhosa. Você tem a centelha divina, esse Criador está em você. Ele nunca te abandonou. Ele simplesmente te fortalece a cada momento para que você consiga fazer essa grande transformação. E essa transformação começa quando você entende que você é um usufrutuário desse universo e nada te pertence por definitivo. Quando eu tive a oportunidade de conhecer como que esse mecanismo funciona, eu rodei muito, passei muito perrengue e quase que cheguei no momento de não acreditar que ia ter salvação. Porque eu comecei a trabalhar desde os meus 7 anos de idade, entregando leite, fazendo o compromisso de trabalhar, naquele tempo podia. E podia e devia, tanto é que se hoje nós somos pessoas aí com coragem de enfrentar, é porque nós recebemos essa informação. Porque a gente foi criado dessa maneira, porque a minha mãe, meu pai também foi criado assim, como os avós também foram criados dessa maneira, que vieram com muitas outras frustrações, porque já eram fugitivos de guerra, sabiam qual que era a dificuldade, valorizavam um pedaço de polenta, um pedacinho de pão, não desperdiçava nada. Então tinha um respeito pelo processo. Automaticamente tudo passou a mudar. E aí nós começamos a viver nessa nova era com muito mais facilidade, com muito mais plugagem, com tudo, até nós chegarmos no momento de hoje. Mas o que eu quero dizer para você que quando eu tive a oportunidade de estudar em Toledo na década de 80, 82 mais ou menos, que eu vim para Alto Piquiri, aonde depois de formado tive ali o início de um confinamento junto com meu pai, com a minha família, que era propriedade da família, mas eu era recém-formado com o contexto, aquela maravilha de poder construir a minha vida, que nós vamos ter um gráfico daqui a pouquinho para poder mostrar onde tudo isso aconteceu. Aí, com a vontade de me casar, onde eu casei com a Anadélia, eu tenho meus 3 filhos, Paulo Henrique e Ana Paula Fabiana, né? que foi uma construção dentro de um processo, foi um sonho que um dia eu vivi. Imaginei ser assim com os meus filhos, com a minha família. Eu sempre tive vontade de construir a minha família e isso foi acontecendo ao longo do tempo. Mas eu também não entendia por que muita coisa vinha acompanhada com certas dificuldades. Para mim tudo tinha que dar certo o tempo inteiro, mas as minhas crenças limitantes me barravam. E isso tudo foi me criando obstáculos e obstáculos eu tive que transpor a cada um deles. Nessa realidade, eu cheguei ter 350 funcionários ao longo do tempo, né? Isso foi por volta aí dos anos 90, né? Mas isso tudo teve uma trajetória antes, a gente teve toda uma história antes, com 2 empresas na área de medicamentos, duas empresas na área de alimentos, uma de pescado, conserva de pescado e outra de carne. Para você ter uma ideia, eu levei uma quebrada tão grande que eu acabei indo vender espetinho na feira na cidade de Umuarama. Eu levei as primeiras remessas e tive que comer o que eu levei, o que eu assei, porque não vendeu nenhum. Então era uma coisa muito difícil você ser um empresário, ter tido certas mordomias e certo status dentro do contexto e de repente teve que se sujeitar àquilo que nunca foi demérito para ninguém, e não é. E na realidade era eu que não entendia, mas era para mim que precisava ser resolvido, porque se a casa caiu só tem cinza, essa é a verdade, eu preciso de ficar em cima da verdade. Isso tinha que ser feito, mas eu não adiantava terceirizar o problema para quem quer que seja. Eu precisava me enfrentar dentro desse contexto, entender que aquilo era a minha realidade naquele momento, mas eu não podia me considerar um ser frustrado pro resto da vida ou condenado, mas naquele exato momento eu me sentia assim. E aí o que aconteceu? Eu coloquei a mão em cima daquela churrasqueira e conversei com Deus. Senhor, eu preciso que o Senhor abençoe esse trabalho, esta feira, abençoe esse alimento, abençoe as pessoas que vêm aqui, me refortaleça, me encaminhe. Aquele momento eu tive um lapso de entendimento e com certeza eu entendi que eu estava sendo preparado para algo maior. Mas eu precisava passar por aquilo, porque a minha arrogância, porque a minha ostentação dentro do processo
não me trazia aprendizagem nenhuma. Eu simplesmente era mais um dentro do contexto, ostentando, fazendo, gastando e sabe Deus o que muitas coisas outras podia ter feito. É proibido isso? Não, lógico que não. Mas para cada um tem uma missão. E se eu estou aqui hoje falando com você, mais uma vez, eu agradeço por esse credenciamento que eu recebi ao longo da minha história, da minha vida, das minhas falências, dos meus problemas, porque foram eles que fizeram que eu fizesse uma reciclagem. E nós estamos vivendo num momento que nós precisamos nos reformar, nos reinventar, nos reciclar e entender que somos usufrutuários desse universo, nada nos pertence por definitivo. E hoje é o início do resto dos dias que falta para você viver. Não adianta se preocupar com o passado, porque a vida é atemporal. Você não vive mais no passado, mas muitas vezes um passado, não importa qual seja, ele acaba virando o muro de lamentações e você traz isso para agora, porque se é temporal, você traz isso para agora, fica vendo pelo retrovisor e perde a grande oportunidade de ver que se você olhar para o lado, aquilo que era ruim, você pode transformar em coisas maravilhosas e continuar crescendo como nunca, com muito mais leveza, muito mais entendimento e com atividades que talvez poderiam, num curto espaço de tempo, levar você a um processo de degradação, porque às vezes tomaria caminhos que não eram condizentes ou não era convergente para aquilo na qual você voltou para o plano da matéria, está proposto a fazer diferente. Através da sua família, do seu conhecimento, enfim. Mas o que importa é que o orar e vigiar é uma regra básica e você precisa entender como tudo isso funciona. Então, isso que nós estamos mostrando é para você entender que existe uma ligação permanente. Esse Deus nunca esteve no templo, fora de você. Você é o templo, você é Deus, você é o Mestre Jesus. Você pode fazer muito mais do que ele foi. Não sou eu que estou dizendo, foi ele quem disse isso. Que é você que pode mudar a configuração na qual isso está sendo existido. Então o ganho de consciência é algo que precisa ser mudado. Mas a gente vai falar mais sobre isso. E eu quero trazer para você agora mais um vídeo para a gente continuar entendendo como é a origem dos problemas. E a partir do momento que você tem esse conhecimento, você muda consideravelmente, você acaba com qualquer tipo de especulação barata e para de ficar com essa síndrome de coitadismo. Você vai entender que você é uma fonte inesgotável de um recurso extraordinário, que só existe dentro de você. Veja aí. Estabelecem o trabalho básico para tentar explicar como as ondas mentais, ou seja, as ondas cerebrais, iniciam as transações no natural. Em outras palavras, como os nossos pensamentos se misturam com todo o resto e fazem com que a matéria se manifeste em nossas vidas. Se os pensamentos são iguais à energia e a energia é igual à matéria, então os pensamentos se tornam matéria. Observe os seus pensamentos, pois eles se manifestarão em sua vida natural através da energia de ponto zero, pois a consciência do observador, ocorrendo no processo zero, leva a limites iniciais que aglutinam um conjunto de escolhas possíveis e que são finalmente selecionadas pelo colapso da função de onda e no total vemos a ação de um agente inteligente produzindo um efeito. Dê uma olhada ao seu redor e pense em tudo que você vê, tudo, desde a cadeira onde você está sentado até as luzes acima de você, foi criado pela primeira vez na mente de um indivíduo. Isso significa que literalmente qualquer coisa que a sua mente possa conceber e, mais importante, acreditar, ela pode criar. O nível quântico pode ser visto como uma camada limite entre os horizontes dos eventos não manifestos e a macro-realidade manifesta. Pontos de interface podem ser realizados através do inconsciente e tornados efetivos através da visualização, da emoção e do pensamento. É possível que tal fórmula, quando bem sucedida, possa facilitar uma troca de informações entre essas camadas da realidade e tenha a sua comunicação priorizada
pela ponte de ligação entre os níveis macro-local da realidade e o nível quântico ao entrar no campo da informação ativa postulada por David Bohm. A ciência do século XXI finalmente prova o que as filosofias orientais sempre souberam, que o potencial pleno de um indivíduo só pode ser realizado quando há uma harmonia completa entre a alma e o corpo. O biólogo Bruce Lipton afirma que a atividade genética muda diariamente, onde as nossas percepções e as nossas crenças selecionam os nossos genes e, portanto, moldam o nosso comportamento. Em outras palavras, as nossas respostas ao meio ambiente são controladas pelas nossas percepções, que por sua vez são baseadas em nossas crenças como o mundo deveria ser. Quando pensamos em um nível consciente ou subconsciente, mudanças físicas estão acontecendo, onde cargas elétricas estão disparando através dos nossos neurônios e impactando as células e os tecidos dos nossos corpos. Novas pesquisas sobre a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de mudar a si mesmo, agora sugerem que podemos reposicionar o cérebro através da prática da visualização para formar novos hábitos e melhorar o seu desempenho radicalmente. Seu hipotálamo é o gerente do seu cérebro e o centro emocional do seu corpo. Ele é o controlador mestre de todos os seus hormônios, de seu sistema imunológico e da sua química cerebral. Todos os sinais do seu corpo passam pelo tálamo até o córtex cerebral e, da mesma forma, todos os seus pensamentos passam pelo tálamo antes de afetar outras partes do seu corpo. Seus pensamentos causarão mudanças físicas nas vias neuronais dentro do hipotálamo e outros aspectos do cérebro, e isso leva a ciclos de pensamentos e padrões habituais de pensamento. Por exemplo, a descoberta da presença de neurônios espelho no cérebro humano demonstram que a mente pode ter muito mais poder de influenciar o corpo do que se imaginava antes. Neurônios espelhados são um subconjunto dos nossos neurônios de comando motor. Os neurônios de comando motor nos permitem realizar funções corporais envolvendo movimento, como por exemplo levantar a mão. Os neurônios espelho disparam mesmo quando olhamos para outra pessoa realizando uma função de movimento. Isso demonstra que a visualização intensa e repetida por meio do uso de neurônios espelho cria novos caminhos neurais que ajudam na execução do desempenho em um nível mais alto. Em outras palavras, a visualização intensa, que nada mais é do que o pensamento focado ou a imaginação condensada, treina o cérebro a atuar em níveis mais elevados. Seu cérebro tem dois hemisférios, o esquerdo e o direito. O pensamento do hemisfério esquerdo é lógico, prático e matemático, enquanto o pensamento do hemisfério direito é intuitivo, abstrato, focado no cenário geral e criativo. Numerosos estudos puderam demonstrar que os maiores pensadores, inventores, artistas e cientistas do mundo usam os dois hemisférios cerebrais juntos em uníssono. A meditação tem sido cientificamente comprovada com a capacidade de sincronizar o cérebro esquerdo e direito, permitindo mudanças extremamente benéficas no pensamento, na comunicação, na química neural e no poder do processamento intelectual. Tudo o que existe em todo o cosmos, quando dividido e analisado em sua forma mais pura e básica, é meramente uma frequência vibratória de energia que se une às energias do universo na mesma frequência harmoniosa para formar o que percebemos como realidade. À medida que as partículas subatômicas se formam, elas atraem partículas adicionais que se harmonizam com seu padrão vibracional, que se transmuta do campo quântico e se tornam as coisas físicas que podem ser vistas e observadas no mundo da física newtoniana. Tudo em todo o cosmos nada mais é do que uma enorme bola vibrante de energia infinita interconectada que tem a capacidade de se comunicar infinitamente sem as limitações do espaço e do tempo. O cientista americano Clive Baxter validou esse conceito
pegando uma amostra de DNA da boca de um homem e manipulando as suas emoções através de várias produções visuais em um monitor, enquanto observava o DNA com equipamentos sofisticados. Baxter pôde descobrir que o DNA respondeu e reagiu imediatamente às emoções do homem de quem foi retirado, sem qualquer considerações do espaço e do tempo. Baxter mais tarde realizou o mesmo experimento a centenas de quilômetros de distância e o resultado foi o mesmo. Assim, como as partículas subatômicas assumem qualquer forma que o cientista que as estuda espera que elas tomem com base em seus pensamentos, os eventos, as condições e as circunstâncias que compõem a sua realidade tomam forma conforme você espera e acredita que eles serão. Seus pensamentos, suas crenças e as suas percepções a respeito de todo e qualquer evento, condição ou circunstância determinam como a sua experiência de vida se desdobrará no mundo físico. O campo quântico é uma realidade multidimensional que existe além dos nossos sentidos, além do tempo e do espaço e além dos nossos corpos. Para poder criar e combinar as probabilidades, devemos estar no presente e desviar os nossos pensamentos do nosso ambiente externo e devemos nos deslocar para o mundo da imaginação. A nova ciência abre o caminho para que criemos mudanças significativas em nossas vidas. Quando mudamos os nossos pensamentos com base em novas percepções, mudamos as nossas ações e assim nós mudamos a nossa realidade. Toda vez que pensamos, estamos emitindo uma unidade eletromagnética única indo para o éter, para o universo. Os pensamentos são ondas cósmicas no mar universal de energia em que vivemos, que vão além do tempo e do espaço. A física quântica, uma vez entendida, pode abrir os olhos para um mundo invisível que poucos conhecem. Uma vez que estejamos cientes, estaremos habilitados e talvez empoderados para ver a importância de alinhar conscientemente os nossos pensamentos, emoções e intenções com os nossos desejos sinceros, tornando o termo céu na terra mais do que apenas um bom pensamento ou uma nova ideia. Isso nos traz a grande responsabilidade de um comportamento ímpar dentro do processo. Por esta razão que nós vamos precisar começar a rever os nossos conceitos, levando essa mesma oportunidade que estamos tendo em relação a uma pandemia. Isso força com que nós tenhamos a oportunidade de mudar os nossos atos, os nossos conceitos, os nossos preconceitos e começar a verificar que o troço é muito mais abrangente que se possa imaginar, mas ao mesmo tempo extremamente simples. Tão simples que você duvida que isso é possível. Tanto é que existe uma grande guerra, estou falando em nível Brasil, uma grande guerra com interesses políticos, na qual se trata de presidente, de senadores, de deputados, enfim, essa gente em conluio com algumas outras instituições internacionais acabam trazendo de uma maneira até de certa forma irresponsável o pânico disseminado durante a nossa população, o nosso povo. Então você vai vendo que tudo isso é uma questão que quando você não se identifica, você não se coloca à disposição para ser um terreno fértil desta maracutaia toda, desta movimentação toda e ser usado como um verdadeiro marionete na mão do sistema ou um teleguiado, você vai percebendo que realmente tudo que se fala, tudo que se propaga, tudo que se impõe acaba virando verdade. Porque você se conecta nisso, a sua camada vibratória fica à mercê de todas essas informações e você parou de pensar, de raciocinar que você é essa criação maravilhosa, uma fonte inesgotável de recursos de uma inteligência cósmica encarnada no processo hoje, aqui, agora. Então não adianta você ficar conectado com um pânico tremendo e não fazer o básico,
que é a sua higiene pessoal, que é a sua vibração, a confiança no Pai maior e parar de ficar vivendo uma realidade na qual não te pertence. Porque tudo é focado. Hoje, por exemplo, eu estou aqui diante dessa câmera trazendo para você a informação e você está recebendo uma mídia completa, trazendo aqui um ponto de reflexão. Mas isso para muita gente não passa de uma balela. Mas para muitas outras pessoas é o que faltava para acabar de acreditar, porque ele já sabe de tudo isso. Isso é uma realidade, não é novo. Eu não estou inventando a roda, eu não estou criando aqui um método, não. Pelo contrário, eu estou trazendo pesquisas feitas, prontas, trazendo um pouco da minha história e como que eu, como um comunicador que viajo pelo Brasil, continuo tendo que viajar, estamos vendo uma degradação do processo inteiro por atos de várias outras razões, por questões aí de epidemia ou de qualquer que seja, e correndo o risco de ser altamente criticado. Por que você está falando isso? Porque você só vai sentir quando você perder um ente. Eu perdi muitos amigos por conta disso. Muitas pessoas ligadas a mim por conta disso. Mas por que eu estou tomando essa necessidade de vir trazer essa informação para você? Porque não adianta você terceirizar o problema, não adianta você achar um culpado. Se tem alguém que vai se deslocar desse plano, pode ser eu, pode ser você, a qualquer que seja a razão, mas isso não quer dizer que é essa epidemia que vai te levar. Mas o que vai te levar é a descrença que você tem em entender que Deus está em você. Ele é o teu tônico revitalizante. Você tem esse poder para poder fazer essa transformação. E agora eu vou te mostrar como é que isso funciona. Porque realmente as coisas são mais simples que você imagina. Porém, ela requer um cuidado extraordinário dentro do contexto. Então aqui eu estou trazendo a origem dos problemas, trazendo para você um pouco dessa história. E aqui é onde eu quero mostrar para você o que é que realmente acontece, como que isso processa, né? Então nós vamos pegar aqui a tríade superior, aonde existe toda essa conectividade dentro do processo, segundo os estudos, todos aqueles estudos que foram feitos. Quando você retorna para o plano da matéria, você é esse corpo aqui. Você simplesmente recebe a oportunidade de voltar para o plano da matéria, e quando isso ocorre, você transmite, você vem para cá com uma certa lembrança. É aqui que acontece o tão chamado déjà vu. Pô, já vi isso, já convivi com isso, já tive essa sensação, essa pessoa para mim não é estranha, esse lugar para mim não... Então, tem muita gente sensível com tudo isso aí. Então, o que acontece? Esse registro está nesse corpo aqui, no causal, que é a tríade superior, ligado à nossa inteligência maior, e aqui é o quaternário inferior, onde tudo acontece. Só que esses corpos aqui são extremamente interligados, não existe nada separado aqui. Nós estamos falando aqui do corpo físico. Todos esses vídeos que nós estamos fazendo, com cientistas, neurocientistas, que toda essa gente desenvolveu, pesquisou, sabe de neurônio, sabe de mecânica quântica, da dupla fenda, da frequência harmônica, rapaz, tudo isso é através do estudo do reflexo deste corpo aqui. Aí você está vendo essa numeraçãozinha aqui, essas cores diferenciadas, isso aqui são o posicionamento dos nossos chakras, aonde você recebe a informação do universo, aonde você recebe a energia. Quando você tem determinado chakra desse aqui em desequilíbrio, automaticamente você também está vivendo um problema nesse corpo aqui, que é o corpo astral, de algum desequilíbrio. O que acontece e por que tudo isso está pegando? Esse campo aqui, o astral, ele recebe todas as informações, os desejos, as necessidades, as angústias, aquela tagarelice interior, o pânico, o medo, a satisfação, a alegria, a coragem, está tudo aqui. Está tudo aqui. Porém, você trabalha isso aqui como se fosse o verdadeiro resultado do processo. Que são aqui está o ego, aqui está toda essa parada.
que o ego também não é ruim e tudo, mas quando ele passa a ser um trabalho que vai te colocar achando que você é melhor que alguém, isso aqui passa a ser um veneno. Na realidade, aqui se resolve só 5% de todos os problemas. Agora, aqui está a verdadeira essência. É aqui que você conversa com Deus. É aqui que você conversa dentro da tua espiritualidade. É aqui que as orações são atendidas. É aqui que essa conversa direta com o Pai, sem a mentira, sem interlocutor, sem intermediário, faz a grande transformação. Porque quando você busca, você vai buscar no teu inconsciente, você vai conseguir trabalhar. Não vou entrar no mérito da questão, porque seria muito tempo só para nós entender como é que funciona. Do subconsciente para o inconsciente, como é que é tudo isso. Isso aí é muita coisa para a gente estudar. Mas na realidade, vamos pegar o que é simples. Para de ficar com frequência baixa. Para de ficar focado em pensamentos medíocres. Pensamentos de escassez, de medo, porque se eu tenho que economizar porque vai faltar o feijão, se eu não arrumar o trabalho, confia nesse Pai maior, porque ele não está te abandonando, ele está em você, confia, não fique imaginando porque hoje morreu tantos, porque hoje tem não sei o quê, porque já está a grande mídia está trazendo um trabalho, porque quanto maior o pânico desenvolvido em determinadas situação, eu vou trazer para o duplo etérico, que é a camada que reveste e anima o corpo físico, uma preocupação. Automaticamente, aqui no corpo físico vem todo o bombardeio. Aqui no corpo físico estão os vírus, estão as bactérias, estão todo o processo. Só que a salvação, o antídoto, vem dos outros corpos. Essa é a parte curiosa do processo. Porque cada chakra desse tem uma interligação dentro do processo. E como nós estamos falando aqui de tríade superior, eu quero mostrar para você que a tríade superior está aqui nesse chakra chamado o laríngeo, o frontal e o coronário. Laríngeo, a garganta, o frontal entre o olho e o coronário no alto da cabeça, na moleira. Isso aqui é a conectividade que a gente tem com os seres celestiais. Tanto é que é nessa parte superior do corpo, onde todas as situações do conhecimento, a fala, a expressão, a intuição, a conectividade está aqui. Isso não é à toa. Podia estar para baixo, mas os demais têm a sua devida função. Quanto mais para baixo, mais preso ao processo da matéria. Mais travado dentro do magnetismo da Terra, da materialização, da necessidade básica do sexo, do prazer, da satisfação, da sobrevivência, da autoafirmação, da paixão, do amor, do carinho, do sentimento. Então, são coisas que estão para baixo. Então, o que ocorre aqui? Quando você traz uma preocupação excessiva, você gera uma energia de péssima qualidade para esse segundo corpo aqui, ó. Esse segundo corpo aqui. E quando você traz esse segundo corpo aqui, automaticamente não tem como transferir para o físico algo de qualidade. Então você pode comer o que você quiser, você pode tomar o que você quiser, você pode tomar remédio, você pode fazer o que você quiser. Porque na realidade, essa vitalidade para animar essa energia, tanto quem é que tem problema do diabetes, por exemplo, que deu hipoglicemia, diminuir a glicemia, o que acontece? Automaticamente esse corpo está quase morto. Baixa pressão, mal-estar terrível, alta pressão, mal-estar terrível, tudo isso aqui altera o comportamento do corpo físico, mas na realidade isso está acontecendo nesse corpo emocional aqui, ó. Nessa parada, porque esse cara aqui é o que realmente sobrecarrega o que anima o corpo físico. Se aqui não conseguiu transformar ou transmitir uma energia positiva, uma energia melhor, automaticamente está congestionando e prejudicando a estrutura básica do nosso acoplamento do magnetismo terreno. Então isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Por que você não deve ficar com pensamento negativo? Por que você não deve vibrar em condição negativa? Por que você não tem que viver do passado? Por que você não tem que jogar para o futuro? Porque você vai sobrecarregar toda essa estrutura aqui e esses ácidos que estão aqui para parar
vírus, fungos e bactérias, eles acabam tendo um processo muito pesado e vira câncer, vira todo um outro problema que nós não vamos tocar nesse assunto aqui. Eu só quero dizer, eu só estou mostrando isso para você, da importância que é você manter a sua mente em estado de graça, porque você é essa conexão com o universo. Existe partícula desse universo, esse cosmos inteiro em você. Você é a centelha divina, você é Deus aqui. Você pode mudar a realidade. E aí tem uma coisa curiosa. Quando você está muito... esse chakra aqui embaixo, que é o básico, esse chakra diz respeito ao primeiro processo de trabalho. Aí você vai... Eu tenho uma outra figura aqui, que vai mostrar, a gente vai ter condição de entender melhor. Isso aqui, ó, quando você está trabalhando essa aqui, ou é quando você nasce, você trabalha esse chakra aqui, que é o magnetismo da Terra. Você precisa, aqui você chora, aqui você precisa comer, as necessidades fisiológicas, aqui você precisa vestir, aqui você precisa fazer tudo, aqui você precisa se realizar como pessoa. Isso aqui é guerra da sobrevivência, da vida. Então esse chakra traz para você esse entendimento, que gera do primeiro, do zero dia de nascido até os 7 anos. Por que 7 anos? Porque ele vai formando essas camadas do corpo físico aqui. Só que aqui entra um problema que muitas professoras deviam entender, muitos psicólogos deviam entender, muitos médicos deviam entender, muitas pessoas deviam trabalhar mais sobre isso aqui. Porque o que está somatizado dentro desse corpo aqui, que às vezes você faz um exame e não aparece nada, você sente dor. Você vai lá fazer, eu estou com problema de rim, eu estou com problema de coração, eu estou com problema de pressão alta, eu estou com problema de ansiedade, eu estou com inflamação de garganta permanente, eu estou com alergia no meu corpo inteiro. Mas o médico faz tudo quanto é exame e não acha nada. Não acha nada. O que está acontecendo? Porque o reflexo está aqui no corpo físico. Porém, o que está acontecendo, ele tem as mesmas dores, as mesmas necessidades, ele tem tudo aqui nessa camada energética que está te revestindo, gerado por esse cara aqui. Porque é aqui que você realmente mora nos pensamentos. Se você é a média das 5 pessoas que você mais convive, com quem que é o seu nível de amizade? Quem são as pessoas? É os caras da cachaça? É os caras do sexo? É as pessoas da perversidade? São os algozes de muita gente? São as pessoas que realmente vibram numa camada complicada? São os beatos de igreja? São padres, são pastores, são médicos, fazem parte de um corpo clínico? Quem são essas pessoas? E não é porque tem afinidade profissional que também tem afinidade como ser humano, como energia. Porque às vezes pode ser um PhD em muita coisa, ser um nerd no conhecimento, ter muitas pós-graduação, mas infelizmente esse coitado desse corpo aqui está sofrendo com a sobrecarga que ele recebe. Porque a necessidade da afirmação é tanta que isso sobrecarrega de uma maneira que não tem como fugir. Aí só resta uma coisa, a autossabotagem, síndrome da mente acelerada e tudo essas coisas que os psicólogos estão morrendo de fazer. E aqui tem uma coisa, quando você não tem consciência nesse campo astral, você não procura o teu mental, você não se aproxima da tua essência, você vai tomar um Lexotan da vida, um tarja preta, para deixar você completamente grogue. Aí tem mais um detalhe, que nós estamos falando da fisiologia só do processo que eu estou falando é uma coisa normal. Mas e as influências espirituais que todo mundo tem? Esse monte de demônio que todo mundo fala que existe. Ah, a pessoa está endemoniada. Endemoniada como? Na realidade, ele está numa conectividade de baixa vibração, aonde síndrome do coitadismo, porque para mim não dá certo, porque aquilo não é isso, porque aquilo é aquilo, porque consegue rezar para o outro morrer, para o outro se lascar todo. Então você está o quê? Numa camada vibratória muito ruim. Como é que você acha que você vai conseguir superar isso aqui? E aí esses chakras daqui, eles ficam completamente desalinhados. Então essa energia, em vez de entrar para te harmonizar o campo inteiro, ela está completamente desajustada e nada disso acontece. Porque quando você vem para cá e você vai percebendo que você vai criando essas necessidades, olha aqui, aos 7 anos, aos 14, aos 21, 28, 35, 42, 49 anos, você formou todas esses chakras. Você vai passando de 7 em 7 anos. Por que existe problema aqui dos 7 anos?
Na realidade não é só a crise dos 7 anos. Isso são ciclos que você vai formando, você vai solidificando, você vai deixando maduro esse chakra e você vai continuando trabalhando esse processo. Onde é que entra a crise dos 7 anos? Ah, 7 anos do casamento, você já ouviu falar nisso? Então, é aqui que é o problema. Por quê? Numa dessas camadas aqui, você no passado teve um trauma, lá com seus 14 anos, você foi mal sucedido de repente no relacionamento, aí entra os traumas de homem, de mulher, de isso, daquilo, porque é tímido, porque é... Enfim, você acha um monte de desculpa para não reagir contra esse processo. Porque se você está orando e está vigiando, automaticamente essa realidade começa a mudar. Então, num determinado ponto desses aqui, com o chakra correspondente, você teve um trauma. Quando você está passando na formação dos 25, 28 novamente, se é de relacionamento, tá lá a mulher, acabou de ganhar neném, o marido está chegando de madrugada, manguaçado, não sei o que, já começa, e o que acontece? É onde muitas mulheres engordam excessivamente, é onde muitas mulheres se neutralizam sexualmente, não se realizam mais. Esse é o grande problema que começa a acontecer na vida de todo mundo. E só essa matéria, nós vamos ficar 3 dias falando a respeito disso. A origem dos problemas ali é onde a gente precisa entender como funciona. Aí, mas isso estando tudo bem, estamos legal, então vamos passar por cima disso, porque vamos ficar 3 dias falando sobre isso aqui. Aí quando você chega nos 49 anos, que é o coronário, já está os 50, aí você volta para cá de novo. Você vê aqui de novo no básico. Pô, 50, preciso acertar minha vida, eu tenho mais que me solidificar, eu tenho que estruturar, tem muitos que já estão se aposentando aí, tem muitos caras que começaram a desabrochar com o negócio, eu vou sair do meu emprego, vou montar um negócio próprio, porque eu preciso me localizar. Aí você sobe mais um pouco, mais 7 anos para frente, aí com os seus 50 e poucos anos, sendo 60, aqui está de novo você falando, opa, eu tenho que ir para academia, eu tenho que me cuidar, porque eu não sou mais uma criança, e você já viu como é que é o negócio, e aí você vai crescendo mais um pouquinho o plexo solar, você já está com seus 60 e poucos anos, você já está mais maduro, preciso me realizar, tenho que viajar mais, eu tenho que me amar mais, eu tenho não sei o quê. Então você começa voltando todo o processo de novo, dentro desse contexto. Então a origem dos problemas existe quando você não presta atenção na fase da vida que você está vivendo. Porque esse erro você já cometeu no passado. E às vezes você está repetindo, você está vendo numa ciranda, você está num loop. Quanto mais você vê, mais você tem, mais você constrói, e você fica naquele ciclo vicioso. Por isso que tem que mudar a forma de pensar. Por isso que hoje uma pandemia, quando um planeta inteiro pensa no mesmo problema, sabe o que a gente ganha com isso? Potencializa o problema. A gente só aumenta o problema. A gente não acredita que tem solução para o problema. Porque nós só estamos vendo aquilo a gente vai querer e tudo vai acontecendo. Quando você chega aqui de novo no cardíaco, que é aquela fase do 70, a pessoa vai quebrar o pau, você está lá, não rapaz, larga para lá, isso não vale a pena. Aí você está de novo no mundo do sentimento e você está aconselhando a pessoa, não briga, não faz isso, seja tolerante, entendeu? Então só as pessoas maduras que já quebraram o pau quando fizeram isso, mas hoje ela está se refazendo. E esse processo também é uma ciranda, porque quando você veio para o plano da matéria, você também está se refazendo. Isso não é brincadeira, entendeu? E aí você vai entender o porquê que essa brincadeira aqui é tão difícil de lidar. Se você for avaliar aqui, ó, dá uma olhada. Você chega aqui embaixo, a vergonha está em 20 Hz, culpa em 30 Hz, apatia, inércia, aquela coisa que você não sabe para onde você vai, você levanta de manhã, você não tem destino, 50 Hz, é uma pobreza dentro do processo. Né? O pesar, a dor, a perca de uma pessoa, como que isso aqui, quantas famílias estão vivendo nessa realidade aqui hoje? Inclusive das pessoas hoje enfermas, das pessoas encarceradas, das pessoas com dificuldades crônicas. Você parou para pensar o tamanho do problema que é isso? Então essa vibração, esse sentimento, ele é crônico demais. E aí você vai passando em todos os segmentos o medo, o pânico que estão gerando em 100 Hz. Olha o grau de dificuldade. Aí você vai ver aqui o desejo, né, os vícios, vontades,
enfim, todo aquele egoísmo dentro do processo, aquelas coisas todas, você está nos seus 125 Hz. A raiva em 150 Hz, o orgulho em 175 Hz e a coragem em 200 Hz. Mas levando uma estatística que 15% da humanidade consegue vibrar acima de 200 Hz, você parou para imaginar que 85% da humanidade está vibrando nessa camada? E agora nessa pandemia isso é muito pior. Você tem noção do que isso significa? Você tem noção, se você nesse exato momento, em vez de ficar se neutralizando com medo, você cuidasse mais da faxina mental que você vai fazer e começar a reagir contra todos esses caras que estão fazendo essa sacanagem com a população de modo geral? Porque a incompetência é globalizar. Essa situação de estar encrostado dentro do processo é algo assim muito crônico, e a gente precisa trazer uma movimentação muito diferente para o contexto. Então vamos se encorajar mais, e aí você vai vendo que quando você começar a vibrar de uma maneira diferente, tudo vai se transformar. Eu tenho mais um videozinho curto aqui que o professor Yamoto fez uma pesquisa com a molécula de água, para você ver como é que esse assunto é sério. Para cada amostra de água, colocamos mais ou menos 5 centímetros cúbicos em 50 recipientes in vitro. Pegamos essas amostras e congelamos a menos 25 graus Celsius por umas 3 horas. Colocamos as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, onde está o microscópio com a câmera. Tiramos fotografias de cada uma das 50 gotas de água individualmente. Primeiro fotografamos a água em que não colocamos nenhuma informação. Depois pegamos a água com informação e fizemos o processo já descrito. Tiramos as fotos de antes e depois e comparamos as diferenças. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz. Você está entendendo o nível de responsabilidade que a gente tem com esse universo? Você está entendendo o quanto esse Deus que habita em você, ele tem uma importância, ele está louco para te ajudar, querendo fazer você ser diferente, mas você se deixa levar por aquilo que esse mundo de ostentação, de irresponsabilidade, de pessoas que querem utilizar como massa de manobra para ter uma legião, seja ela com intenção religiosa, ou seja ela com questão governamental, ou com a pandemia, ou com o que você queira que entenda. Mas você, quando você passa para entender que você é a centelha divina, e esse comando não tem como ser recebido de fora para dentro, é de dentro para fora. E todo esse ambiente, essa sociedade, esse ginásio psicológico está aí para que a gente possa aprender com ele, mas não quer dizer que você precisa viver da forma que todos querem que você viva. E se você estiver fazendo algo diferente, você pode ter certeza que você vai estar no descompasso ou às vezes na contramão de muitas outras pessoas, mas é muito melhor você ter essa consciência de continuar trabalhando, porque geralmente toda a unanimidade ela costuma ser burra. E isso é uma regra. E o que é que nós estamos vendo hoje? Números desencontrados, pessoas mal informadas, gente inescrupulosa roubando, aproveitando a desgraça alheia para poder fazer o negativo. Se isso acontece com a água, esse sentimento, você parou para imaginar o estrago que esse comportamento medíocre, nojento dentro do contexto, está fazendo com o nosso planeta, com a nossa gente, com o nosso povo? Você parou para pensar que às vezes essa possibilidade do negativo, quando a pessoa chega para contar uma história complicada, você está lá dando ouvidos a isso e vazão e ajuda a fomentar e aumentar, ampliar essas coisas negativas que deviam ser sepultadas para que ninguém falasse mais na razão? Isso tudo não é coisa que nós estamos inventando, isso já está pronto.
Agora você precisa estar aberto e receptivo para poder desenvolver essa atividade. Então hoje eu quero agradecer profundamente, sou grato à oportunidade de estar com você nesse momento, trazendo um pouquinho da minha história, mas chamando a atenção. Eu como um comunicador hoje que trabalho viajando por várias partes do Brasil, eu me senti na obrigação porque eu perdi amigos, eu perdi pessoas que entraram em um processo depressivo, entraram numa decadência como um ser humano e esqueceram que nele habita a cura, nele habita um Deus maravilhoso. E que não importa o tamanho do problema, voltar para casa nós vamos ter que voltar para casa, nós não pertencemos a esse plano. Esse plano é um plano de aprendizagem, de aprimoramento de todas as nossas possibilidades, apenas isso. Porque quando nós tivemos a oportunidade do retorno, nós trazemos toda uma inteligência necessária, uma bagagem importante para que dela se faça uso e dela comece a continuar a caminhada. Porque se você está viajando, a satisfação não é o destino, mas é a viagem. É o ponto de ligação. E nessa viagem nós vamos ter muitas histórias para contar. De mudança de clima e de temperatura, você imagina você fazendo um percurso de 500 km à noite, mas você é esse carro que tem essa lanterna, que tem essa luz. Você não precisa ver a estrada inteira. Você precisa simplesmente ter uma visão 150 metros à sua frente. Apenas isso. Porque a estrada já está feita. Então quando você começa a entender que você é usufrutuário desse universo, que você não precisa se preocupar com o trajeto inteiro dos seus objetivos, você não sabe como é que vai ser, se vai ter uma barreira, se vai ter duas, se vai ter três, se vai ter um atoleiro, se vai alguém estar obstruindo a passagem do processo, ou se lá na frente teve uma tempestade que muitas árvores estão obstruindo essa passagem, e ali não adianta você recorrer ao pai, à mãe, ao quem está distante de você. Ali é você com aquela pessoa que está naquele momento mais perto, mais próximo, para ajudar a serrar, para ajudar a tirar, para limpar o caminho, para te dar o socorro necessário, para te fazer as coisas acontecer. Isso são os nossos amigos, isso são as pessoas que você mais convive. Agora tome cuidado, porque se você não for atento, você não for vigilante, você não está orando, não está vigiando, automaticamente pode ser induzido ao erro. E como toda unanimidade é burra, e geralmente nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, é muito simples de entender qual é essa conectividade que você tem, com quem você está ligado, com quem você está vibrando e quem é o exemplo para a sua vida. Qual é o objetivo na qual você está buscando. Você prefere acreditar em uma informação equivocada, às vezes mentirosa, ou você prefere fazer a sua parte, que é melhorar o ambiente na qual você se encontra, para que você possa ser útil e melhorar essa célula, esse corpo na qual existe o todo, mas você tem a obrigação de melhorar esse canto na qual você busca o seu sustento, aonde você se relaciona, aonde você tem os seus momentos de felicidade, aonde você aprimora o seu conhecimento e pode viver de uma maneira mais tranquila, harmônica e entender que você é apenas o usufrutuário desse universo. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Se você achou útil esse material, dê o seu like e compartilhe, porque só dessa maneira a gente vai poder chegar levando essa experiência através desse vídeo para as outras pessoas. Mas tem muitos outros assuntos e é uma das atividades que eu estou buscando hoje, é poder contar a minha história. Tem outros temas que nós vamos estar trazendo também e estou à disposição. Qualquer esclarecimento, qualquer discussão ou qualquer discordância, você tem todo o direito de fazê-la e eu vou aceitar com muita humildade, porque o ponto de vista também vem para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia. E isso é fazer essa minha viagem.
acompanhando os meus próximos 150 metros à frente, tendo essa visão, com prudência, com firmeza, nós vamos cumprir com a nossa trajetória na qual tivemos a oportunidade desse retorno, tá bom? Beijão para você, muito obrigado. Que Deus lhe abençoe, te ilumine e te guarde e realize tudo aquilo que você traz na mente e no coração.